O Distrito Federal é considerado a caixa d'água das principais bacias hidrográficas no Brasil. Mas qual é a realidade dos recursos hídricos aqui no DF atualmente? O Veracidade vai mostrar como está a qualidade e a disponibilidade das águas para o brasiliense. Vamos conhecer Águas Emendadas, que abrigam um dos fenômenos naturais mais importantes das Américas. Um rio que pede socorro. O Melchior recebe 40% do esgoto do DF. Deputados distritais querem CPI para investigar. Abastecimento de água. Órgãos descartam crise hídrica. Mas especialistas mostram preocupação com abastecimento no futuro. Agora, no Veracidade. Deputado, como é que o senhor avalia nessa situação de extrema seca que o Distrito Federal, o país também está vivendo, né? E também de muitas queimadas por todo o país, especialmente aqui no DF, né? Como é que o senhor avalia a disponibilidade de recursos hídricos, né? O abastecimento do Distrito Federal e também a preservação da água? No Brasil, as secas desse ano elas têm uma característica específica também que agrava o problema, que você falou dos incêndios, porque parte grande desses incêndios estão sendo provocados pelo homem de maneira criminosa, geralmente vinculados ao agronegócio, ao latifúndio, à grilagem de terra, à especulação imobiliária, o que tem afetado ainda mais, né, o problema que nós estamos vivenciando. A ministra do Meio Ambiente, inclusive, a ministra Marina Silva, chamou de terrorismo climático. E esse processo, ele precisa ter, por parte do poder público, acho que medidas, primeiro, emergenciais, para combater os incêndios criminosos, então fortalecimento da investigação, seja da Polícia Civil, dos agentes ambientais, de uma fiscalização no campo. Por isso os brigadistas do ICMBio, do IBAMA são fundamentais, conectado com o trabalho também no Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, dos agentes do IBRAM, enfim, de todos os órgãos, uma mobilização para poder evitar que esses incêndios aconteçam, que são provocados pela iniciativa humana, mas aqueles que acontecerem você conseguir ter imediatamente identificar, prender os responsáveis, e é preciso que o poder público apresente um plano também de prevenção, de preservação de médio e longo prazo, para que a gente evite racionamento de água, a crise hídrica. Tem vários estudos que já mostram que a gente precisa cuidar mais da questão da água no Distrito Federal. Deputado, em relação aqui à estação de Águas Emendadas, né, o senhor fez uma audiência pública, na verdade, uma comissão geral para discutir a situação daqui. E qual foi o resultado que essa comissão geral avaliou sobre a situação das águas emendadas em relação especificamente a essa estação? Tem risco de desabastecimento para as regiões aqui de Sobradinho e Planaltina? Bom, primeiro é importante dizer, Alexandre, que nós estamos aqui nessa estação ecológica de Águas Emendadas e aqui é um lugar muito raro no mundo todo. Isso aqui é um fenômeno hídrico que não acontece, né, de maneira corriqueira ao redor do planeta. Tanto é que Águas Emendadas, essa estação, é o único espaço geográfico no continente, nas Américas, que recebeu do ICOMOS, Instituto ligado à Unesco, o título de escudo da água. Então nós estamos falando de uma região, de um sítio, que envolve a questão da água, com patrimônio, com cultura. E por que isso aqui é tão raro? Porque aqui é de um ponto onde nascem, uma nascente que nasce dois córregos, um que vai para o norte e um que vai para o sul, né? E que vão formar depois duas bacias importantíssimas para o continente. O córrego Vereda Grande, que corre para o norte e depois vai desaguar formando as bacias de Tocantins, Araguaia, e o córrego Brejinho, que vai para o sul e vai formar depois, encontrar com outros rios, formar a bacia Platina. E pertinho daqui de Águas Emendadas nós temos também a Lagoa Feia, que é onde nasce um dos rios importantes para a formação da Bacia do São Francisco. Então isso aqui, nós estamos falando talvez do grande berço de águas do continente, da América do Sul, da América Latina, que é tão fundamental para o abastecimento de água de muita gente. Por isso que é importante preservar. E, deputado, nessa comissão geral vocês aprovaram, né, discutir alguns encaminhamentos, né, como, por exemplo, criar um projeto de lei para evitar o uso de agrotóxicos. Né? Exatamente. Quais outros foram os pontos O Distrito Federal hoje permite, né, a pulverização aérea
de agrotóxicos no território, que é um grande retrocesso na política ambiental. Vários estados brasileiros, países do mundo já proibiram essa prática, até porque a pulverização aérea dos agrotóxicos ela aumenta muito o risco de contaminação, porque se você pulveriza, né, veneno pela via aérea, o vento leva muito facilmente, contaminando a água aqui. Na última crise hídrica que nós tivemos no Distrito Federal, aqui a Águas Emendadas abastece hoje Planaltina e Sobradinho. Planaltina foi a única cidade que não precisou de racionamento de água, justamente por conta, né, desse espaço aqui que está cuidado e bem preservado, e precisa, obviamente, melhorar esse processo. A gente, né, tem estudos que mostram também índices de contaminação, isso acontece em várias regiões, em várias estações ecológicas, aqui não é diferente, e ter política pública para diminuir, mitigar, reduzir esse impacto é fundamental para a gente pensar. E o debate hoje não é só mais um debate do futuro. Quando a gente fala de preservação ambiental, a gente não está falando mais das próximas gerações, não estamos falando mais daqui a décadas, estamos falando dessa atual geração, estamos falando do presente, né? Os impactos das mudanças climáticas, a gente está vivendo já. As contradições de um rio. No Melchior, de um lado está a beleza paradisíaca das cachoeiras, do outro, o cenário de poluição de um rio que está em perigo. O curso d'água que separa as duas maiores cidades do DF, Ceilândia e Samambaia, recebe 40% do esgoto da capital. Alzirênio mora na região com a esposa e 3 filhas e faz denúncias de crime ambiental. Alzirênio, você chegou aqui em 1979. Quais eram as condições do rio antes? A gente usava esse rio, né, sempre para brincar, né, para lazer. E com o desenvolver das cidades, né, que nós viemos para cá, com o desenvolver de Ceilândia, principalmente, Taguatinga e Samambaia, uma parte, o rio foi recebendo uma carga muito grande de esgoto. Nós temos aqui várias famílias que moram nas margens desse rio, até ele chegar no Santo Antônio Descoberto, até ele chegar em Corumbá. Se você vê a imensidão de famílias que usam esse rio para lazer, para beber, para diversos fins, sem saber que não pode. Pois é, o rio hoje está poluído, a gente observa aqui também em volta que a área está bastante assoreada. Quais são hoje os principais agentes de poluição do rio Melchior? Hoje nós temos aqui empresas privadas que lançam efluentes, né, sem autorização dentro do rio. Temos o governo do Distrito Federal que contribui com a empresa CAESM, né, que lança efluente tratado. Temos o SLU que lança efluente tratado também, mas que é um tratado que não condiz com a nossa realidade, que nós não precisamos matar esse rio, né, para poder... O rio está praticamente servindo para deságua dos efluentes tratados do SLU, da CAESB e das empresas privadas. Eu gostaria que você falasse da importância de hoje salvar o rio Melchior. Dar a esse rio, como você disse antes, vida. Um rio que está tão poluído, mas que é importante para várias famílias e inclusive para o abastecimento do DF. Não só a vida humana, mas a vida silvestre, os animais, a fauna, a flora em geral. Porque todos nós dependemos desse rio, todos nós que eu digo, porque esse rio aqui, de alguma forma, ele está alimentando famílias lá na frente. E alimentando poluído do jeito que ele está. E essas famílias que estão utilizando, né, a gente sabe que as doenças vêm através de água. Se a gente não cuida da água que a gente consome, a gente está suscetível, né, à vulnerabilidade de várias doenças. Nós temos aqui famílias e comunidades que vivem nas margens, que estão, isso aqui, que você vê aqui, eu andando aqui no mato, né, isso aqui não é doença de pele, não. São onde eu andando no mato, né, e quando as pessoas me veem, me perguntam, já associa com a contaminação do rio. Não é contaminação do rio. Agora tem pessoas que estão assim, vivendo e participando, né, dessa contaminação. São pessoas que estão adoecendo, diarreia, vários tipos de doenças de pele. E a gente... E a agricultura local também? Aqui tem produtores rurais? Produtor rural de tomate, alface, cebolinha, pimentão, que nós constatamos, que nós vimos, né, que tem mesmo, e são muitos, não são poucos. Então isso aqui, eles estão irrigando
os nossos alimentos que a gente vai comer. E qual a fiscalização que tem? Qual é a procedência desses alimentos que nós vamos consumir? A gente tem que saber, daqui uns dias nós vamos ter que colocar um selinho no alimento para saber a procedência, porque ninguém mais vai querer consumir um alimento irrigado. Nós temos piscicultores também que criam peixe com água desse rio e eles não sabem que o rio não pode, que essa parte do rio que nós estamos está poluído, está contaminado, e isso aí pode trazer as doenças que pode até justificar os hospitais lotados. Adeilton é professor do Instituto Federal de Brasília e se define como serratense, um defensor do cerrado e estudioso das águas, da fauna e da flora desse bioma. Ele conta para a gente as potencialidades e as ameaças de águas emendadas. Águas emendadas hoje, o problema ele não é dentro da Estação Ecológica de Águas Emendadas. O problema é o impacto antrópico que vem de fora. Ou seja, as ocupações que vêm e tudo. Dentro de Águas Emendadas, eu estou fazendo um trabalho de observação das águas que estão na superfície. Por exemplo, da Lagoa Bonita, da nascente de Águas Emendadas. Então, de junho para cá, eu venho fazendo esse trabalho com imagens, com voos de drone, com imagens de satélite. Então a gente vem vendo que Águas Emendadas, apesar de toda essa pressão que ela sofre, ela vem resistindo. E ela vem resistindo graças ao poder que ela tem de recuperação. Mas eu não sei até quando que ela vai resistir se continuar essa pressão continuar aumentando, como a gente vê que está acontecendo durante os últimos 20, 30 anos. Então a gente também tem a questão de mercúrio que foi encontrado aqui nos arredores de Águas Emendadas por conta da queima de combustível fóssil, tudo isso, né? Então essa água aqui, inclusive os peixes, pesquisadores disseram que esses peixes estão contaminados também, que eles são impróprios para o consumo, para banho, para beber. Então a água, apesar dela estar aqui, abastecida pelo lençol freático, ela é imprópria para o consumo humano. Professor, além do agrotóxico, né, que chega aqui por meio das lavouras que estão próximos aqui, lavouras de soja, quais são as principais ameaças que essa estação sofre, como também a expansão urbana, que está se aproximando cada vez mais aqui da estação? O senhor vê outras ameaças? Bom, as ameaças aqui da Estação Ecológica, a principal mesmo é a ocupação humana, né? Pois nos anos 50, nos arredores de Águas Emendadas, o IBGE, pelo censo do IBGE, moravam cerca de 50 mil pessoas aqui nessa região. Hoje, se a gente for contar as cidades que estão ao redor de Águas Emendadas e seu entorno, nós temos basicamente 1 milhão de pessoas morando aqui em Águas Emendadas. O impacto que a gente tem hoje aqui, jamais ele vai voltar ao impacto que era nos anos 50. Então, isso aqui, o impacto que teve aqui, ele é irreversível, mas a gente tem que parar agora, imediatamente, para poder preservar essa área aqui e manter ela como um berço da flora e da fauna aqui no Distrito Federal. Uma imagem comum. Nossa equipe flagrou a nascente de Águas Emendadas seca. De acordo com especialistas, a explicação para essa estiagem é o rebaixamento do lençol freático por causa do desmatamento no entorno e a retirada de água por meio de poços artesianos em fazendas próximas à estação. No próximo bloco, deputados distritais pressionam por instalação da CPI do Rio Melchior. Especialistas falam sobre a situação das águas no DF. O Melchior possui nível 4 de poluição, que é a pior classificação prevista na legislação brasileira. A água do rio não pode ser usada para banho e muito menos para consumo. A situação já foi tema de audiência na Câmara Legislativa e 11 deputados distritais assinaram um pedido de CPI para investigar as empresas que poluem o rio.
A deputada distrital Paula Belmonte acompanha de perto a situação do Rio Melchior desde 2019, quando ainda era deputada federal. A deputada também lidera na Câmara Legislativa um movimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Rio Melchior. Deputada, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Qual é hoje a situação do rio? Nós estamos aqui num ponto de Samambaia, é uma área de proteção, no entanto a gente observa que tem lixo, tem desmatamento, tem animais. Esse é um ponto crítico do rio? Esse é um ponto crítico, mas nós temos um ponto que ali tem o SLU, a CAESB e uma empresa também. E lá também é um ponto muito crítico. Nós sabemos que tem a ação da própria população, que a gente precisa trazer educação para a população no sentido de não jogar as coisas no rio. Quer dizer, a gente vê aqui muito lixo, mas também, vamos dizer assim, a preocupação do que está sendo colocado pelo próprio churume do SLU, da CAESB e também dessa empresa que tem lá, que é um abatedouro de frango. Então, o que acontece com isso? A população toda perde. A maioria da população não conhece o rio. Não então conhece. É importante falar o que esse rio significa para todos nós. Olha, ele significa abastecimento. Abastecimento, a gente sabe que o rio ele é catalogado como grau 4, que a gente fala, né? Que é um rio que não é propício realmente para tomar banho, mas é um rio que ele traz ali a conjunção de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, é para a população, até para uma recreação ou mesmo para o abastecimento dessa área rural. E a condenação desse rio, todos nós vamos perder. Por quê? Porque aquela população rural que produz o seu alimento, que produz alimentação para as nossas crianças nas escolas, elas vão perder com isso. Por quê? Porque a qualidade do alimento, na realidade, tem que ser condenado. Além do que eu quero enfatizar isso, e a gente não pode normatizar e normalizar essa situação. Nós temos uma comunidade que as pessoas estão ficando adoecidas. Crianças que estão com o corpo todos marcados, com aquelas erupções. Isso é a população do Brasília, isso é a capital federal. Então, essa é a importância que todos nós que acreditamos num país que tenha foco com sustentabilidade, e sustentabilidade não significa que a gente esteja contra com o desenvolvimento econômico, é importante dizer isso, o desenvolvimento econômico pode estar junto, convergente com a sustentabilidade, nós precisamos preservar. E mesmo aquela pessoa que não mora perto dessas regiões que eu falei, ela é atingida pela poluição desse rio e a condenação desse rio. Então a sua fala tem dois pontos importantes, a questão ambiental e a questão de saúde pública. Com certeza absoluta, e por isso que nós estamos aqui fazendo esse movimento de instalação da CPI. Nós conseguimos 11 parlamentares assinaram essa CPI, ela está protocolada desde o ano passado, então nós temos uma ordem legislativa, né, para ser a CPI e ela é a segunda da ordem, então a gente está realmente conversando e pressionando todos os parlamentares, em especial o nosso presidente Wellington, que é uma pessoa que tem essa sensibilidade, para que seja instalada e a gente possa verificar quem é que está poluindo o nosso rio Melchior. A população, com certeza sim, por isso que é importante nós enfatizarmos que lugar de lixo é na lixeira, lugar de lixo não é no chão, mas nós temos também 3 grandes empresas que estão ali e que nós não temos a confiança total. Professor de Ecologia da Universidade de Brasília, este especialista explica que as alterações na temperatura e nos padrões climáticos da Terra e o aumento da concentração dos gases do efeito estufa provocam o aquecimento global e o derretimento das calotas polares. Todos esses fenômenos impactam a qualidade e a disponibilidade da água, com regiões se tornando cada vez mais secas. Com esse derretimento, você vai ter mais água na atmosfera por evaporação. Isso vai intensificar esse efeito e vai intensificar os efeitos da massa de ar, em que você já tinha todo o planeta Terra distribuído em equilíbrio, digamos assim, climáticos, e aí a gente tem quebrado esses desequilíbrios climáticos e os efeitos atmosféricos cada vez mais intensos. Então a gente tem visto furacões com maior intensidade, chuvas tropicais com maiores intensidades, a gente teve o exemplo recentemente do Rio Grande do Sul, e áreas
cada vez mais seca. Um exemplo é o centro-oeste brasileiro, é o Cerrado brasileiro. A tendência dele é ficar cada vez mais seco. Ele nunca esteve tão seco quanto nos últimos 700 anos, quanto está agora. São vários anos seguidos muito seco, como a gente teve entre 2014 e 2017, que acabou acarretando a crise hídrica no Distrito Federal. Isso vai ser cada vez mais frequente. Como é que vai ficar a situação aqui do Distrito Federal com essas secas cada vez mais frequentes? Como é que vai ficar a disponibilidade de água para o DF e para o Brasil? Existe um problema muito grande no Distrito Federal, que é a população não para de aumentar, as construções não param de crescer, só que os recursos hídricos estão diminuindo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter menos oferta de água, a gente está vendo isso já na prática, muitas áreas secando, cada vez mais secas. Vamos ter crise hídrica esse ano? Não, mas se houver uma seca no ano que vem ou no próximo, e que existe grande probabilidade de acontecer, vai ocorrer. E professor, como é que a gente pode atacar esse problema, né? Ou melhor, resolver esse problema? Eu acho que a questão da crise hídrica, ela deveria ser tratada, eu sempre falo isso, deveria ter um gabinete de crise permanente, porque sem água esse país não funciona. O que a gente precisava era tratar a questão da água como uma crise, e que ela não é uma crise localizada, ela é uma crise nacional, e que, sendo uma crise nacional, precisa sim, e eu estou de acordo com a ideia de ter uma articulação independente de partido, porque esse é um problema que não tem partido. Não é um problema econômico, ele é supraeconômico. Um modelo matemático desenvolvido pelo professor Henrique Chaves, também da UNB, alerta sobre a gravidade da situação. Fez uma projeção para o futuro, e nessa projeção que ele chegou a um cálculo que em torno de 2070 o Distrito Federal vai ter 50% da disponibilidade hídrica que nós temos hoje. Porque com 50% de água a menos, daqui a 50 anos, se ela continuar crescendo como está acontecendo neste momento, as pessoas vão se matar por um copo de água. As maiores demandas de abastecimento no DF são para o consumo e a agricultura, e as mais importantes fontes de água são os reservatórios do Descoberto, de Santa Maria e do Lago Paranoá, que é o principal espelho d'água da capital. A estação de Corumbá 4 complementa o sistema. A ADASA é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF e tem a missão de gerir, de regular os recursos hídricos na cidade. Nós vamos conversar com o diretor-presidente da instituição, Raimundo Ribeiro. Muito obrigada por atender a nossa equipe. E eu começo com a seguinte pergunta: qual é hoje a situação dos principais reservatórios de água no DF e como a ADASA realiza o monitoramento e acompanhamento desses mananciais? Os níveis dos nossos reservatórios, né, estão dentro da previsão que nós tínhamos colocado, porque nós temos aí o reservatório do Descoberto, nós temos Santa Maria, nós temos o Lago Paranoá e nós temos também o esforço, né? Hoje nós contamos com o Corumbá 4, né? Que tem auxiliado bastante, né? Para que a gente possa realmente atender a expectativa. Então não haverá nenhuma mudança na rotina, né, das pessoas com relação a essa questão. E a gente vive, né, um cenário de emergência climática. Nesses estudos que a ADASA realiza, ela faz essa previsão, então, da oferta, né, hídrica futura, de acordo com a disponibilidade, também com as necessidades e demanda da população? Lamentavelmente, na história de Brasília, nós tivemos uma crise, né, que foi aquela de 2017. Aquilo não pode se repetir nunca mais, entendeu? A população não merece. Existe um corpo técnico na ADASA e nos outros órgãos, entendeu? De pessoas altamente capacitadas, exatamente para evitar esse tipo de problema.
Você tocou num ponto muito importante, que é a conservação dos recursos hídricos, e também falou desse planejamento para evitar uma crise como aconteceu em 2017. Então, a população, a sociedade pode ficar tranquila que não há uma previsão em curto, médio ou longo prazo de se passar por uma crise como essa novamente. Nós temos a esperança de que não vamos ter, né, crise como aquela, mas é aquela história, a gente está trabalhando com uma variável que nós não temos controle, que é o tempo. Agora, ela pode ficar tranquila em relação ao trabalho que a ADAS e os órgãos do GDF têm trabalhado para evitar que nós tenhamos surpresas ou dificuldades no futuro. Ou seja, o nosso trabalho é sempre preventivo. Conservação, planejamento para o uso dos recursos. E eu gostaria de finalizar perguntando sobre a qualidade da água que chega hoje na casa da população. Como está a qualidade da água? Nós temos uma pesquisa recente que coloca que 86,6% dos lares pesquisados estão muito satisfeitos com a qualidade. E isso é por quê? Porque a qualidade é monitorada da sua origem até o seu destino. Quase metade da água consumida no DF é originária do reservatório do Descoberto. O diretor da CAESB conta quais são as outras fontes de recursos hídricos e como está a qualidade da água consumida pelos brasilienses. A barragem do Rio Descoberto é o nosso principal manancial no Distrito Federal. Hoje, esse manancial corresponde por aproximadamente 40% da produção de água de todo da nossa cidade, do Distrito Federal. Esse percentual já foi maior, já chegou a ter níveis de produção que representaram 60% da produção do DF, certo? Nos últimos anos, a CAESB envidou muitos esforços em ampliação de novos mananciais e flexibilidade e integração de sistemas, de forma que o manancial que outrora correspondia por 60%, hoje corresponde por aproximadamente 40%. O Descoberto presta atendimento para as regiões de Taguatinga, Ceilândia, Vicente Pires, Águas Claras, toda essa região mais oeste do Distrito Federal é abastecido prioritariamente por esse sistema. Outras regiões, como Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo, são regiões que outrora eram abastecidas prioritariamente pelo Descoberto. Entretanto, desde 2022, com o início da operação do sistema Corumbá, essas regiões hoje são abastecidas prioritariamente pelo Corumbá, apesar de poderem, eventualmente ser abastecidas pelo Descoberto também. É uma das componentes que traz resiliência hídrica para o DF. Falando de novos mananciais, além do Descoberto, do Corumbá, que tem uma representatividade hoje significativa no DF, a CAESB nos últimos anos também colocou em operação o Lago Paranoá, o Bananal, que também reforçam o sistema na região centro, além de mananciais que já são tradicionais na cidade, como o Torto, Santa Maria, que captam água também do Parque Nacional, água de excelente qualidade, e os nossos sistemas também tem mananciais de pequeno volume, mananciais menores, mas que são fundamentais para o atendimento da população, como Paranoazinho, Contagem, Brejinho, Fumal, Pipiripau, que são outros mananciais pelo Distrito Federal. Hoje nós estamos com o Descoberto em aproximadamente 70% da sua capacidade de reservação. É um patamar para essa altura do ano, início de outubro, que é um período já de final de estiagem, que é um patamar muito interessante, inclusive superior aos anos anteriores, que é um desdobramento inclusive desses novos mananciais, das novas fontes que têm operado no Distrito Federal. Médio e longo prazo não existe risco de desabastecimento de água? Não temos risco de desabastecimento no Distrito Federal. A CAESB trabalha diuturnamente para integrar novos mananciais nos seus sistemas, inclusive falando em flexibilidade, integração de sistemas. Hoje a CAESB tem duas obras muito importantes, estruturantes, para dar capilaridade nos seus sistemas. Ademais, a CAESB investe em modernização, revitalização das suas instalações industriais, controle de perdas, uso consciente e cobrança justa pela água, de forma que a gente some ações que se desdobrarão em uma segurança hídrica para a nossa cidade para as próximas décadas.